Olá, pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre um tema que está afetando o bolso de todos os brasileiros, tá? A taxa Selic, gente, que ontem subiu de 12,25 para 13,25, cerca de um aumento de 1 ponto percentual, tá bom? Mas o que isso significa, afinal das contas, e como que isso afeta os seus investimentos? Fica aqui no vídeo até o final se você gosta desse tipo de assunto, que eu vou te explicar de uma forma simples e rápida como você pode entender tudo isso e utilizar isso a seu favor para ganhar dinheiro nesse ano com os seus investimentos. Então vamos lá, conferir o vídeo que tá bem legal. E para quem não entende do que eu tô falando, eu vou dar uma explicação aqui bem rápida, tá, gente? A gente tá aqui no site do Banco Central e aqui eles têm um gráficozinho bem simples de entender, tá bom? Para quem aí é leigo e não tem informação sobre isso, você vai conseguir entender. Quando o Banco Central, gente, ele altera a taxa de juros, que é a taxa Selic, tá? Que é a taxa referencial aí para a economia, os custos de captação para os bancos e instituições financeiras também são alterados, tá bom? Então, quanto maior a taxa Selic, maior a taxa de juros que é cobrada de você aí no financiamento de casa, de carro, né? E de empréstimo e de tantos outros ativos bancários que é oferecidos para vocês, tá bom? Uma redução aí na taxa Selic, por exemplo, gente, diminui essa captação dos bancos, tá? Que tendem a emprestar dinheiro para as pessoas e para as instituições empresariais a juros menores, tá bom? Então, quando a taxa Selic é baixa, isso é bom para a economia, né? E para o país como um todo. Então, quando ela sobe, isso acaba dificultando a economia, né? E trazendo aí alguns prejuízos, tá bom? Para você que é empresário aí, microempreendedor, ou para você mesmo que é um simples trabalhador. Você vai conseguir sentir a alta da Selic nos preços dos alimentos, por exemplo, dos combustíveis, tá bom? Mas vamos lá que eu vou dar mais detalhes aqui para vocês, tá bom? Olha, aqui embaixo a gente vai ver como que isso funciona na prática, tá? Então, quando ela sobe, os juros, como eu disse, tipo, para vocês de cartão de crédito, financiamento, empréstimo, eles também ficam mais altos, tá? Isso desestimula a economia e traz uma queda que vai controlar a inflação, tá bom? Então, é por isso que a taxa Selic aumenta, para controlar a inflação, que é o aumento exagerado dos preços, tá bom, gente? E então, se você pegar dinheiro emprestado, vai ficar mais barato caso a taxa Selic, tá, fique menor. Então, com isso, o consumo é estimulado. Então, só aqui já deu para você entender que o mercado financeiro funciona de ciclos, ciclos de alta e ciclos de baixa, ok? Selic alta, consumo reduzido, pior para a população. Selic baixa, ótimo para consumo, para empreendimentos em geral, né? Tanto para empresários quanto para as pessoas físicas normais, certo? Então, depois de te explicar tudo isso, agora eu vou te explicar qual é a diferença entre Selic Meta e Selic Over. Tem muito investidor aí fazendo investimento na Bolsa de Valores que sequer sabe o que é Selic Over. Eu vou explicar para você, é super simples de entender, tá bom, gente? Não precisa ser especialista para entender isso aqui. O importante é você entender que quando a taxa Selic subiu para 13,25, tá? Que é a Selic Meta, que foi definida aí pelo Banco Central, tá bom? Ela é a taxa de juros, tá, básica da economia, ok? Mas a Selic que realmente traz rendimento para os seus investimentos, gente, é a Selic Over, ok? E eu vou deixar aqui algumas imagens rodando aqui no vídeo para que você possa entender com mais facilidade, tá bom? Então, a Selic Over, gente, é a taxa, tá, que é praticada no mercado interbancário, tá bom? Então, a Selic Over costuma ser um pouquinho menor que a Selic Meta, que é essa que vocês estão vendo aqui no vídeo que eu tô mostrando de 13,25, mas ela segue a mesma tendência, tá? Então, isso aqui é só para você poder entender que a taxa Selic em si, a meta, não é a taxa que vai aí corresponder aos rendimentos dos seus ativos. Agora, um ponto importante que a gente deve levar em consideração com o aumento da taxa Selic, gente, é que a expectativa de inflação também continua a subir, tá bom? Ontem, quando o Banco Central aqui, o Copom, anunciou o aumento da taxa Selic, eles já deixaram aí sinalizado, tá, que a Selic, na reunião de março agora desse ano, vai provavelmente aumentar em 1 ponto percentual novamente, chegando a 14,25, tá bom? Mas depois disso, gente, não há aí uma previsão muito clara do que vai acontecer. Tá lendo ontem a ata aqui do Copom, eu consegui ver que eles não deixaram muito bem sinalizado, tá bom? O que vai acontecer depois de março. E isso, gente, não é uma previsão clara para o mercado que vai acontecer, tá bom? Então isso se torna um problema de incerteza e vai gerar estabilidade no mercado, porque o próprio mercado já precifica a taxa Selic a quase 15%. Então o ideal seria que o Banco Central sinalizasse que após o mês de março eles continuariam subindo a taxa Selic até que a inflação seja controlada, mas eles não sinalizaram isso, gente. Então isso é um ponto de atenção e que pode se tornar um problema futuro, mas que com certeza vai trazer volatilidade para os mercados, tá bom? E vai gerar muita incerteza aí para os investidores em geral. E você com essa informação deve estar se perguntando, mas por que o mercado em si é tão exigente, né?
em querer que o Banco Central aí sinalize o que vai acontecer depois de março. Gente, é muito importante para a economia que o Banco Central continue sinalizando que vai aumentar a taxa de juros, porque nós temos, junto com o ciclo econômico, um ciclo econômico político, ok? Nós já temos aí mais de 2 anos quase de governo, ok? E nesses 2 anos, historicamente, os governos arrumam a casa, né? Tentam conter os gastos econômicos para nos próximos 2 últimos anos, né? Eles possam fazer aí medidas populistas, né? Investir em campanhas, enfim, e assim tentar a reeleição. Então, o que acontece? No histórico geral, é isso o que é praticado. E o que está acontecendo nesses 2 anos aqui de governo atual é exatamente o contrário. O governo já explodiu as suas contas públicas, o teto de inflação, e apesar das arrecadações aí extraordinárias, né, batendo recordes dia após dia, ele não consegue fechar as contas, tá, gente? Então isso é um problema claro, né? Se o Banco Central não sinalizar que vai continuar a aumentar a taxa de juros, provavelmente nós teremos aí um conflito de interesses, mas isso é algo que nós não sabemos ainda e que vamos precisar acompanhar, né, de perto. E agora a pergunta que não quer calar, né? Afinal das contas, onde a gente vai investir nesse cenário, né? Para poder aí aproveitar as oportunidades e ganhar dinheiro. Então, se você já investe, já está na frente de muita gente, tá bom? Vamos lá então que eu vou explicar aqui para vocês, gente. Primeiramente, renda fixa, tá? Renda fixa, os títulos pós-fixados, tá? Como Tesouro Selic, CDBs, atrelados a 100% do CDI, tá bom? São ótimas escolhas, tá bom? Devem render aí bons rendimentos. Então, gente, como o tema principal do vídeo é falar sobre fundos imobiliários, eu tenho uma geral para vocês aqui na economia. Eu vou falar sobre mais alguns tipos de ativos que devem se beneficiar com esse aumento da taxa Selic, tá? Mas como os fundos imobiliários é o tema central do vídeo, vamos entrar no propriamente dito para eu te mostrar o que acontece. Gente, eu quero que vocês olhem esse gráfico que eu trouxe aqui para vocês. E existe uma correlação negativa, tá? Entre a taxa Selic e o IFIX, tá? Que é o índice dos fundos imobiliários, para quem não sabe, tá? Então, gente, o que quer dizer correlação negativa? Que quando um desses gráficos está subindo, o outro está caindo, certo? E se você pegar a taxa Selic versus o IFIX aí nos últimos anos, você consegue ver que a janela de oportunidade aberta agora para o IFIX é algo que não acontece há muito tempo, tá bom? Então, deixa eu explicar aqui para vocês, para quem não está entendendo ainda. A taxa Selic, gente, está aqui nesse gráfico em vermelho. Você consegue ver que ela tem a subida, né? Tem a descida aqui, aí ela tem novamente a subida e a descida, certo? Já o gráfico do IFIX, ele é essa linha azul e você consegue ver aqui que ele sobe, que ele mantém aqui de lado e depois ele sobe novamente, certo? Então, o que acontece quando a taxa Selic sobe? Vamos olhar de novo, ó. Taxa Selic em alta, ou seja, linha vermelha alta, então IFIX em baixa, linha azul em baixa, tá? IFIX em alta, linha azul em alta, linha vermelha Selic em baixa. Então, vocês conseguem entender esse ritmo de mercado? Então, toda vez que a taxa Selic estiver alta, o IFIX vai estar em baixa, certo? Então, taxa Selic para cima quer dizer fundos imobiliários para baixo, certo? Então, quanto mais tempo a taxa Selic estiver nas altas, mais tempo o IFIX vai estar em baixa, tá? Mas lembrando que eu falei para vocês aqui, puxando um histórico de anos, você consegue ver que essa janela de oportunidade não acontece há algum tempo, tá bom? Mas vamos dar uma olhadinha agora no site do Investidor 10. Eu tô aqui com a minha carteira aberta de FIIs, tá bom? E eu tô mostrando para vocês aqui tudo que eu tenho investido e vocês conseguem ver aqui na variação, né, que todos os fundos imobiliários, sem exceção, estão caindo muito, tá bom? Até mesmo aqui o KNSC, né, e o MXRF11 estão caindo bastante, tá bom? E o que a gente pode tirar de benefícios? Afinal das contas, como a gente já sabe, agora os fundos imobiliários sim vão continuar caindo, devem ter quedas aí muito acentuadas, tá bom? Talvez não muito mais do que já está, porque o mercado já precifica, né, a taxa Selic antes mesmo dela acontecer, então todo o mercado já estava aguardando esse aumento, então, consequentemente, eu acredito que o que devia ter caído já caiu até agora, mas pode ser que com o Banco Central, né, de aumentar aí em março mais um ponto percentual, eles devem continuar caindo mais um pouco, tá bom? Mas vamos lá, gente, o que tem de bom, então, em fundos imobiliários? Gente, fundos imobiliários de papel indexados, tá, ao CDI, eles devem render mais, tá bom? Então,
tenta procurar aí na sua carteira, se você não tiver ativos, né? Se você quer aproveitar ao máximo essa queda da Selic com fundos imobiliários, alguns fundos de papéis indexados a CDI, que tem a maior parte em CDI, tá bom? Devem render mais, tá? E aqui eu não vou dar indicação, porque eu não posso indicar ativos, tá? Mas se você pesquisar, você consegue achar aí fundos de papéis indexados a CDI, que são fundos bons de boas gestoras, tá? E que vão render muito mais nesse período, tá bom, gente? Já em fundos de tijolos, né, que é o que o pessoal agora está mais preocupado, tá, gente? Esses fundos de tijolos que investem, né, em imóveis físicos, tá? Eles estão bem baratos, tá? Mas depende também de um crescimento econômico geral, tá? Para que eles possam deslanchar. Então, sim, você vai ter que esperar, né, quem investe aí em fundos imobiliários de tijolos, vai ter que esperar com que a taxa Selic retorne, né, à sua normalidade para que os fundos de tijolos também voltem aos preços de cotas, né, normais nos seus PVPs, né, e assim eles possam continuar aí tendo uma boa rentabilidade na sua carteira. Enquanto isso, infelizmente eles vão continuar aí com esse preço, tá, descontado, ou felizmente, né, depende da opção que você utiliza. Tem pessoas que acham que isso é oportunidade e pessoas que acham que isso, infelizmente, é um prejuízo, tá bom, gente? Vai depender aí muito de você. Então, para quem gosta de fundos de tijolos, boas gestoras, tá? Estão com preços excelentes, tá, gente? Aqui na minha carteira você já consegue ver que tem muitos ativos aqui que eu não conseguia comprar nem sequer no seu PVP preço justo, tá bom? E agora já estão bem descontados. Só lembrando aqui de dar uma dica para você que vai comprar aí fundo de papel, lembra de olhar o PVP, tá bom? Então, o PVP, para quem não sabe, tá? É esse ícone aqui, ó, P sobre VP, tá? Que é o preço sobre o valor patrimonial. Para fundos de papel, isso é extremamente importante, tá? Fundos de tijolos, a gente até pode dar uma relevada, porque eles têm imóveis físicos que valorizam, né, com o tempo. Mas fundos de papel, como são dívidas, tá? É extremamente importante. Então, olha o PVP antes de fazer a compra, porque isso vai ser ideal aí para que você possa rentabilizar melhor a sua carteira nesse momento em que os fundos estão descontados. Já, gente, em renda fixa, os títulos de IPCA, tá bom? Eles continuarão aí exigindo um maior prêmio de risco, tá? Por conta da proteção contra a inflação. Então, você consegue ver aqui, ó, eu entro hoje para vocês dia 30/1 às 11 da manhã, tá? Aqui no site do Tesouro Direto, nós temos Tesouro IPCAs aí de 2029, né? Até 2045, ó, 2045 aqui, a 7,49, 7,66, então todos na casa do 7, tá? Lembrando aqui que os tesouros Renda Mais também estão oferecendo aí boas rentabilidades, tá? Mas, gente, lembra que se você for comprar renda fixa pensando em ganhar na marcação a mercado, você tem que ter a disponibilidade de levar esse contrato até o final, tá bom? Então, se você quer investir, mas pretende tirar esse dinheiro antes do vencimento, tome cuidado, porque para ganhar aqui você vai precisar com que a taxa Selic volte à sua normalidade, tá? Isso pode demorar 1 ou 2 anos, tá? Lembrando que a expectativa aí para a economia, tá? Segundo especialistas, é que a inflação não diminua muito, tá? Antes que haja eleição. Então, a gente vai ter que esperar ter novas eleições para que, então, a economia volte à sua normalidade, tá bom? Isso é segundo especialistas, tá, gente? Tô puxando sardinha aqui para governo nenhum. E olhando para o mercado de ações, então, quais empresas devem se beneficiar com esse aumento da taxa Selic? Gente, as setores perenes, né? Setores mais resilientes, tá bom? Então, seguradoras devem estar aí no radar de muitos investidores, tá bom? Bancos, elétricas também estão bem descontadas, então estão com preço atrativo, tá? Para quem deseja aí adentrar nas elétricas, tá bom, gente? Também eu acho que estão com ótimo preço, porque esse tipo de empresa, elas conseguem repassar a inflação para os seus clientes. Então, você aí que recebe a sua conta de luz todo mês, vai sentir o aumento da inflação na sua conta de luz, né? E assim sucessivamente. Os bancos também conseguem passar a inflação com as suas taxas e as seguradoras também. Então, eles não tendem a ter prejuízo mesmo com o aumento da Selic, tá bom, gente? Eles tendem a se sair melhor nessas épocas de crise, tá? Agora, já ações como varejo, tá? E construtoras devem sofrer bastante com esse aumento da taxa Selic, porque lembra que eu falei que isso vai reduzir o consumo
consumo. Então, sim, aquelas pessoas que têm empresas, né, no varejo devem sentir aí o mercado e as vendas diminuírem bastante, tá bom? Mas isso faz parte desse ciclo econômico, tá? E também a gente tem que levar em consideração as construtoras que precisam com que as pessoas utilizem, né, os financiamentos bancários para comprar terrenos, casas, apartamento, enfim. Então, com os juros mais altos, essas pessoas tendem a esperar um pouco mais para poder adquirir os seus imóveis, já que não compensa tanto financiar com juros tão altos, porque em vez de pagar 2 vezes o valor daquele imóvel, você vai pagar até 3 ou até mais vezes, tá bom? Dependendo do caso. Então, essas empresas devem sofrer. Para quem tem a intenção de investir nelas, talvez elas devam cair bastante e ficar com preço atrativo, mas isso é muito de investidor para investidor e depende muito do apetite de risco também, tá, gente? Porque com o custo mais caro do financiamento, provavelmente essas empresas também devem distribuir menos, né? E assim rentabilizar menos os seus cotistas. E agora vamos falar sobre o dólar. O dólar, gente, segundo especialistas que eu li aqui em várias casas de análise, já precificam o dólar aí para os próximos 2 anos, mais ou menos na casa dos R$ 6, tá bom? Mas em vez então de você comprar a moeda em si, dólar, tá bom, gente? Que historicamente sim perde para o CDI, eu estou falando aqui da moeda dólar, não de ativos, tá? Uma estratégia bem interessante é você investir justamente em ativos em dólar, tá? Que assim você ganha com a valorização da moeda e também ainda com o rendimento dos ativos, tá bom? Então, sim, a moeda dólar ela perde para o CDI, tá bom? Vou mostrar aqui, vou deixar um histórico aqui para vocês poderem ver, tá bom? Porque muita gente pode questionar, mas os ativos em dólar sim trazem bons rendimentos, tá bom? Principalmente aí porque a economia dos Estados Unidos, tá, tem boas opções e essa política nova do presidente Trump, tá, em tentar aí fortalecer a economia, né, do país, deve gerar aí um fortalecimento dos ativos americanos, tá bom? E isso deve rentabilizar aí muitos cotistas, tanto de ETFs quanto de ações, REITs, né? E até mesmo renda fixa também. E por último, vamos falar sobre o Bitcoin, tá? O Bitcoin, gente, que apesar de estar aí nas suas máximas, né, históricas, ainda se encontra num preço muito interessante, principalmente para quem quer investir em longo prazo, tá bom? Lembrando, gente, que o Bitcoin também passa por ciclos, né? Então ele tem ciclos de alta, ciclos de baixa, e se você tiver uma constância, né, de investimentos e não investir de uma vez só, você vai conseguir aí provavelmente preços muito interessantes, tá bom? A longo prazo. Então, sim, eu acredito que Bitcoin e ativos, né, criptoativos aí devem ter também uma boa rentabilidade mesmo com essa alta da Selic, tá bom, gente? Isso puxado pelo dólar. Lembrando que os criptoativos são ativos cortados em dólar, então também você acaba ganhando aí com a valorização da moeda. Então, gente, resumindo aqui para vocês, a alta da Selic, ela é uma tentativa, tá, de controlar a inflação, mas ela traz aí muitos desafios para a economia e também para os investidores. Então, a dica principal para você que está meio perdido é diversificar, tá, gente? Aproveita aí ao máximo os rendimentos, por exemplo, da renda fixa que eu trouxe aqui para vocês, mas também fica de olho nas oportunidades, né, que a renda variável aí vai oferecer, tá bom, gente? Temos também oportunidades em ativo internacional, temos oportunidade praticamente aí em todos os setores, tá bom, gente? Então, lembre-se, em tempos de incerteza, a informação, tá bom? E o planejamento são os seus melhores aliados. Então, se mantenha informado sobre economia, tá bom? E também sobre os ativos que você tem na sua carteira. E se você gostou do vídeo, já sabe, curta, comente, compartilha, tá? E se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo que eu faço aqui toda semana. Muito obrigada por assistir esse vídeo e até o próximo vídeo, gente. Tchau!